Por mais que não seja uma realidade para nós aqui no Brasil, a pena de morte ainda é usada como forma de punir criminosos em várias partes do mundo. Por conta das nossas referências, os Estados Unidos provavelmente são o país mais conhecido por nós a adotar essa prática, mesmo que ela não seja adepta em todos os seus estados. É de lá que vêm as piores e mais trágicas histórias sobre crimes e seus autores, que eventualmente vão parar no famigerado corredor da morte, após receberem sua sentença. Ali, eles podem aguardar por dias, meses ou até anos, até que se cumpra sua pena. Isto é, que seja colocado um fim em suas vidas como forma máxima de punição por seus atos ilegais. Neste vídeo, vamos trazer para você um pouco mais sobre esse tipo de condenação, sua história e suas principais características, além de elencar alguns casos famosos que ganharam a mídia. Vamos mostrar como foi o julgamento e os últimos instantes dos criminosos que foram condenados, como a forma de execução, suas últimas refeições e até mesmo suas últimas palavras. Primeiro, vamos contextualizar melhor a instauração desse tipo de sentença no país norte-americano. Na verdade, a história começa antes mesmo de eles serem um país de fato. A primeira execução ocorreu em 1608, na colônia de Jamestown, na Virgínia, por influências europeias, pois a região ainda era uma colônia britânica. Durante os séculos 17 e 18, a pena era bastante comum, porém, os métodos eram predominantemente mais brutais, mesmo que alguns deles sejam mantidos ainda hoje, como veremos mais à frente. Após a independência, os Estados Unidos mantiveram a pena de morte, com cada estado individualmente decidindo sobre sua legalidade e métodos de execução. Durante o século XIX, por influência do Iluminismo, que passou a defender e difundir ideias humanistas baseadas na razão e na ciência, houve um movimento para restringir a pena de morte no país. Muitos estados chegaram a aboli-la temporariamente, mas grande parte a reintroduziu em seu sistema pouco tempo depois. Só que foi no século XX que uma série de mudanças significativas aconteceram na aplicação da pena de morte nos Estados Unidos. Uma das principais aconteceu em 1972, quando a Suprema Corte proferiu a decisão no caso Furman versus Georgia, considerando a pena de morte inconstitucional devido à sua aplicação arbitrária e caprichosa. Isso levou à suspensão temporária da sentença em todo o país. Mas em 1976, a Suprema Corte dos Estados Unidos revogou essa decisão no caso Gregg versus Georgia, permitindo que os estados retomassem a pena de morte sob novas leis mais criteriosas. Desde então, a pena capital, como também é chamada, tem sido aplicada de forma irregular no país, variando de estado para estado. Inclusive, essa é uma das principais características em relação à sentença de morte no país norte-americano. Cada estado decide se a adota ou não e quais são os procedimentos a serem seguidos. O federalismo dos Estados Unidos permite que esse tipo de prática seja estabelecida, já que sua Constituição prevê os pilares de toda a nação, mas divide a autonomia e soberania entre as unidades federadas para que elas mesmas produzam seu conjunto normativo, desde que isto não seja contrário ao que é estabelecido pela Lei Magna, ou seja, a Constituição. Até 2022, 24 estados haviam abolido a pena de morte, enquanto 23 ainda a mantinham. Os métodos de execução também variam de estado para estado. Hoje em dia, as formas mais utilizadas são a cadeira elétrica, câmara de gás e a injeção letal,
sendo esta a mais comum por ser considerada mais humana, pois costuma ser rápida e indolor. No entanto, algumas práticas mais antigas ainda podem ser usadas em alguns lugares ou situações, como a forca ou pelotão de fuzilamento, enquanto outras foram permanentemente proibidas, por serem brutais e exageradas. Mas nós vamos te poupar dos detalhes mais absurdos. Combinado? Não? Bom, então tá. Porém, como você deve imaginar, nada disso se dá de forma tranquila. A pena de morte vem sendo discutida em diversos países, sob diferentes perspectivas que incluem religião, política, economia, aspectos sociais, etc. O que faz com que ela seja uma sentença repleta de controvérsias. Críticos argumentam que a pena capital é aplicada de forma desigual, com disparidades raciais e econômicas evidentes. Isto é uma realidade não só para a pena de morte ou para os Estados Unidos, mas um problema nos sistemas judiciários do mundo inteiro. E o Brasil é, infelizmente, um exemplo disso. Além disso, a possibilidade de executar uma pessoa inocente levanta preocupações significativas, pois com a pena executada, não há como voltar atrás. Outra questão é que, mesmo que estejam sentenciados à morte, os criminosos condenados possuem direitos, entre eles, uma série de recursos legais para apelar de sua sentença. Isso faz com que o processo de apelação possa ser longo e caro, o que levanta questões sobre o custo da pena de morte em comparação com a prisão perpétua, por exemplo. Isso, inclusive, tem gerado mudanças e provocado um certo declínio na aplicação da pena de morte nos Estados Unidos, com a substituição pela forma de punição igualmente contundente e permanente, que é justamente a prisão perpétua. Nesta, como o próprio nome já diz, o condenado passa o resto da vida em cárcere, onde até pode participar de projetos de reeducação, mas ficará permanentemente preso. Assim, essa sentença funciona não apenas como forma de punição, mas como um meio de proteger a sociedade de uma possível reincidência dos crimes cometidos, o que talvez seja o principal argumento para esse tipo de condenação. Pois bem, vamos agora conhecer alguns casos emblemáticos de execução nos Estados Unidos, que vão chamar sua atenção por suas características peculiares. Vamos iniciar com um dos casos mais notórios de serial killers da história dos Estados Unidos. Ted Bundy, nascido em 24 de novembro de 1946, em Burlington, Vermont. Bundy teve uma infância aparentemente normal. Ele cresceu em um lar de classe média e era descrito como um garoto inteligente e tímido, nada fora do padrão. Contudo, durante a adolescência, ele demonstrou um interesse perturbador em pornografia violenta e começou a exibir comportamento antissocial, como o abuso de animais e o voyeurismo, que é um fetiche em observar pessoas durante o ato sexual. Esses primeiros sinais de comportamento problemático levantaram preocupações sobre sua saúde mental. Mas o pior ainda estava por vir. Os crimes de Ted Bundy começaram em meados dos anos 1970. Ele era carismático e atraente, o que o tornava um predador eficaz. Seu modus operandi envolvia sequestrar suas vítimas, mulheres jovens e atraentes, estuprá-las e, em seguida, assassiná-las. Mas isso não é tudo. Entre suas práticas mais horrendas estava o fato de abusar de suas vítimas já sem vida. Muitas vezes, ele retornava ao local do crime para praticar os atos com os corpos já em estado de decomposição, algo realmente doentio.
Bundy sempre foi muito astuto e meticuloso, mas devido a uma série de erros cometidos, foi finalmente preso depois de ser pego dirigindo um carro roubado que continha várias evidências de seus crimes. O julgamento de Ted Bundy foi altamente midiático e atraiu atenção global. Ele representou a si mesmo no tribunal, o que lhe permitiu cruzar e examinar suas vítimas e demonstrar sua inteligência e carisma diante do júri. Apesar disso, em 1980, ele foi condenado à pena de morte. Entre suas acusações estavam o desaparecimento e a morte de mais de 30 mulheres. Apesar de vários recursos legais que duraram quase uma década, sua condenação foi mantida e ele foi finalmente levado à execução por eletrocução em janeiro de 1989. Bundy não fez pedido de última refeição, então lhe foi dada a comida padrão da prisão, que era bife, ovos, batata frita e torradas. Mas ele nem chegou a tocar na comida. Devido à exposição do caso na mídia, na sua última noite, uma multidão se formou na frente da prisão, comemorando e até mesmo soltando fogos de artifício após o cumprimento da sentença. Suas últimas palavras foram: "Eu gostaria de dar meu amor à minha família e amigos." Após sua morte, seu corpo foi levado para autópsia e seu cérebro foi removido e entregue a pesquisadores para que pudesse ser examinado, com o intuito de encontrar alguma anomalia que explicasse as atrocidades que ele cometeu. Depois disso, seus restos mortais foram cremados de acordo com seu desejo, e as cinzas foram espalhadas em uma região de montanhas de Washington, no mesmo lugar onde ele mesmo descartou os corpos de algumas de suas vítimas. Vamos agora a Aileen Wuornos, a criminosa americana que ficou conhecida por sua condenação à pena de morte na Flórida. Ela nasceu em 29 de fevereiro de 1956 em Rochester, Michigan, e teve uma infância extremamente conturbada, marcada pela negligência, por abuso sexual e emocional. Aileen foi abandonada por sua mãe biológica ainda bebê. Sua mãe engravidou enquanto ainda era menor de idade. Por isso, ela acabou sendo criada por seus avós. Mas a vida com eles não foi fácil. Seu avô era um alcoólatra violento que a estuprava e a espancava constantemente. Aos 11 anos, ela começou a se envolver em atividades sexuais precoces e fugiu de casa um pouco depois disso. Ele passou a viver nas ruas e se prostituía para ganhar dinheiro. Foi mais ou menos nessa época que ela começou a ter os primeiros problemas com a polícia. Entre os delitos cometidos estão o uso de identidades falsas, assaltos à mão armada, conduta desordeira, dirigir embriagada e disparos com uma arma calibre 22 de um veículo em movimento. Aileen Wuornos teve vários relacionamentos fracassados e abusivos com homens, o que provavelmente foi o motivo para os crimes mais graves que cometeu. Ela foi acusada de assassinar 6 homens na Flórida entre os anos de 1989 e 1990. Ele alegou que os crimes foram cometidos em legítima defesa, pois os homens que ela matou teriam tentado estuprá-la ou agredi-la. No entanto, as circunstâncias dos assassinatos levantaram dúvidas sobre a veracidade de suas alegações e ela foi condenada à pena de morte em 1992. Ela foi executada em outubro de 2002 por injeção letal na prisão estadual da Flórida. Aileen foi a primeira mulher a ser executada nos Estados Unidos em quase 10 anos e a segunda no estado da Flórida, depois do restabelecimento da pena capital em 1976. A última refeição que ela pediu incluiu apenas uma xícara de café e suas últimas palavras foram: "Só quero dizer
que eu vou voltar. Como no filme Independence Day, com Jesus, dia 6 de junho. Como no filme, com uma grande nave-mãe. Eu vou voltar. A seguir, o caso de Gary Gilmore, mais um exemplo notório que ganhou destaque na mídia internacional e teve um livro publicado chamado A Canção do Carrasco, que narra sua história com detalhes. Ele ficou conhecido principalmente pela forma de sua execução, que foi uma das primeiras depois da retomada da pena capital em 1976, como vimos anteriormente. Gary nasceu em 4 de dezembro de 1940 em Waco, Texas. Ele cresceu em uma família problemática e frequentemente apanhava de forma violenta do seu pai, que achava que ele não era seu filho legítimo. Sua juventude foi repleta de envolvimentos com atividades criminosas, incluindo roubos, agressões e outros delitos menores. Gary teve dificuldades em se adaptar à sociedade e, desde jovem, já demonstrava um comportamento violento e impulsivo. Ele passou a maior parte de sua vida adulta na prisão, mas seus comportamentos problemáticos continuaram mesmo quando estava atrás das grades. Gary era um prisioneiro difícil de lidar e, frequentemente, se envolvia em brigas e conflitos com outros detentos. Ele chegou a sair da prisão em 1976, mas não conseguiu se adaptar ao convívio em sociedade. No mesmo ano, ele cometeu 2 assassinatos, enquanto realizava assaltos separados em Salt Lake City. Contudo, ao contrário do que se imagina, Gary não tentou esconder a autoria dos crimes e confessou tudo à polícia, quando foi preso em um quarto de hotel. Tudo isso chocou não só a comunidade local, mas toda a nação, e o caso recebeu uma atenção significativa da mídia. Contudo, o mais surpreendente ainda estava por vir. Gary foi julgado e condenado à pena de morte. Só que, ao contrário do que todos esperavam, ele não recorreu à sentença. Pelo contrário, ele queria que a pena fosse cumprida e se recusou a colaborar com qualquer esforço que pudesse vir a salvar sua vida. Isso chegou a gerar um debate a respeito de sua sanidade e das questões morais e legais de alguém poder optar por sua própria morte, mas nada disso impediu que a sentença fosse cumprida. Nessa época, o estado de Utah aplicava suas penas capitais através da forca ou pelotão de fuzilamento. A vontade de Gary era tão intensa que ele acabou optando pela última, temendo que algo pudesse acontecer com a forca que atrapalhasse seus planos. Assim, ele cumpriu sua pena em janeiro de 1977. A última refeição que ele solicitou foi simples, contendo bife, batatas, leite e café. Mas ele acabou tomando apenas a bebida e não fez a refeição completa. Além do desejo pela execução e a forma como ela foi realizada, as últimas palavras de Gary também ajudaram a deixá-lo ainda mais famoso. Ao ser questionado, ele apenas disse algo como: "Vamos logo com isso." Apesar de ter sido um criminoso pela maior parte de sua vida, Gary quis fazer uma última boa ação depois de sua morte. Ao final da execução, seu corpo foi levado a um hospital para que alguns dos seus órgãos pudessem ser doados. Suas córneas ajudaram a devolver a visão para 2 pessoas e, logo em seguida, o restante do seu corpo foi cremado e as cinzas jogadas de um avião. Nessa mesma linha, outro caso emblemático, mas pouco conhecido, é o de David Edwin Mason, considerado a última pessoa a ser executada pela Câmara de Gás no estado da Califórnia. David nasceu em 2 de dezembro de 1956, na Geórgia, Estados Unidos. Ele foi o filho mais velho de um total de 8 irmãos e cresceu sob um regime duro.
imposto por uma família fundamentalista que não poupava os castigos ao detectar uma falta de entusiasmo na execução das atividades religiosas. Os abusos eram tão graves que ele tentou tirar a própria vida, ainda criança, aos 5 anos de idade. Realmente algo inadmissível. Os comportamentos violentos dos pais foram transpostos para a personalidade de David, que começou a apresentar problemas sérios de conduta ainda na juventude. Ele começou a praticar pequenos delitos como roubos e prostituição, mas foi escalonando seus crimes e aterrorizando a cidade de Oakland, na Califórnia. David assassinou pelo menos 4 pessoas idosas em suas casas, enquanto tentava roubá-las entre março e dezembro de 1980. Em 1981, ele se envolveu em uma perseguição policial e, apesar de ter conseguido escapar na ocasião, precisou deixar o carro para trás, o que possibilitou as autoridades encontrarem sua casa. Lá, os policiais tiveram acesso a uma fita cassete que ele havia deixado para a família, onde revelava todos os seus crimes. Ele foi encontrado em um quarto de hotel cerca de um mês depois e foi detido sem oferecer resistência. Ao ser interrogado, confessou todos os assassinatos e incluiu mais um parceiro sexual que havia lhe contaminado com uma infecção sexualmente transmissível de propósito. Já na prisão, David ainda se envolveu em outro crime com seu parceiro de cela. Finalmente, em 1984, ele foi condenado à morte e transferido de instituição. Sua sentença só viria a se cumprir quase 10 anos mais tarde. Enquanto isso, ele se casou e demonstrou cada vez mais que se sentia culpado por tudo o que havia feito. Tudo isso só foi verdadeiramente constatado quando, em 1993, prestes a ser executado, ele voluntariamente retirou os recursos que haviam sido feitos para alterar sua pena. David decidiu morrer para ser punido por seus crimes e servir de exemplo para que outros criminosos ou futuros criminosos repensem seus atos. Estes foram só alguns exemplos de um assunto que é bastante complexo e delicado, que precisa ser tratado como tal, não acha? Até a próxima.